Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre contratos em tempos de Covid. Mas também falaremos de liberdade de expressão, porque quem está comigo aqui já vou revelar para vocês e não posso deixar de tocar nesse assunto com ele. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de capital humano aqui da Anefac. E antes de apresentar este ilustre convidado de agora, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos em todas elas. Segundo, acessar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos. Neste podcast de agora, nós temos a ilustre presença do queridíssimo doutor Marco Antônio da Costa Sabino. Ele é sócio e head de resolução de conflitos da Manrich e Vasconcelos Advogados. Professor da FIA, IBMEC, além da FIPECAF e várias outras aí que ele tem no currículo, né? Passagens por Oxford, um mestrado, doutorado, youtuber, ligado no 220 volts, enfim, o cara é uma fera. Marco Antônio Sabino, muito obrigado por aceitar nosso convite, prazer em recebê-lo aqui para essa conversa no Momento Anefac. Olá, Emerson. Olá, pessoal da Anefac. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra contribuir, ou procurar contribuir aí nessa discussão, que é uma discussão bastante importante. Está todo mundo arranhando as paredes nessa crise do Covid e a gente quer saber o que vai fazer com os nossos pactos, os nossos contratos que estão sendo executados agora, ou que são executados no longo prazo. Eles mudam, eles não mudam, como é que funciona. E aí eu recebi esse convite dessa figura rara e querida que é o Emerson e com certeza imediatamente topei. A gente vai tentar fazer o melhor para vocês, para tentar fazer com que vocês reflitam e pensem, enfim, estremeça alguma coisa aí dentro, o que é típico desses podcasts que a Anefac traz para vocês. Então, é um prazer estar aqui, Emerson. Valeu, doutor. Seguinte, como que está esse negócio de contratos agora com a coisa da Covid, né? Como que eu vou diferenciar a situação agora dos contratos entre aquilo que é necessidade de fato e aquilo que é um oportunismo por conta da situação? Qual é o pulo do gato aí? Bom, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, na verdade é um dado do mundo real. Muita gente está recebendo aí uma série de pedidos, né? Seja de um lado, seja de outro, seja de fornecedor, seja de cliente, para poder ou deixar de pagar, ou dar um desconto, ou suspender o pagamento, porque a gente está vivendo um momento econômico muito peculiar, né? Não há memória recente de um momento de portas fechadas, né? A não ser em feriados, Natal, Ano Novo, mas que todo mundo se planeja para isso. O que acontece hoje é um evento bastante inesperado, quase beirando as raias do imprevisível, que fez com que a economia mudasse vertiginosamente. A gente está falando aí em escala global de mais de 2 bilhões de pessoas que, de alguma maneira, hoje, no momento da gravação desse podcast, estão vivendo em isolamento, uma restrição da sua liberdade. Em termos categóricos, do ponto de vista econômico, isso reflete justamente na ausência ou na baixa de circulação de riquezas, né, que é a mola mestra da economia. Isso significa que o contrato, que é um instrumento, uma ferramenta bastante importante nessa dinâmica econômica, também surta os seus efeitos. E aí, quando eu recebo uma carta como essa, um pedido como esse, eu tenho que lembrar que a minha relação, tanto com o meu fornecedor quanto com o meu cliente, ela é uma relação contratual. Ela é uma relação que, ainda que não esteja escrito, né, eu não tenho um contrato escrito, ela acaba sendo uma relação de um negócio jurídico contratual. E esse negócio jurídico contratual, ele tem um princípio básico, que é um princípio muito antigo, que é que o contrato ele vale para as partes como lei, Emerson. Isso significa que o contrato, uma vez fechado, ele é pedra para as partes, né? Então, só em situações muito excepcionais, raríssimas, bem específicas, que esse contrato ele pode ser revisado, ele pode ser revisto, e a gente pode estar enfrentando uma situação como essa, né? Então, existem algumas hipóteses, fundamentalmente jurídicas, que permitem que esse contrato ele seja revisado. E talvez a gente esteja vivendo hoje uma situação como essa, porque, lógico, que isso depende muito da avaliação do caso concreto. Mas hoje a gente pode falar que essa pandemia de Covid acabou sendo um evento que as pessoas não estavam prevendo, né? E basta olhar para fora, basta olhar para a situação da saúde, a falta de leitos em UTI, basta olhar para os números, que são números
dissonantes entre eles. Basta olhar para o que está acontecendo. A doença ela mata muito rapidamente, ela é altamente contagiosa, né? E apesar dela matar entre 5% e 10% da população de infectados, ela é bastante preocupante, né? Então, é um cenário de incerteza bastante grande. E isso significa que, de certa forma, se meus filhos estão em casa e eu tenho que educá-los, parece na minha cabeça a primeira hipótese, pô, mas eu estou pagando a mensalidade da escola ainda assim? E a segunda coisa que eu vou pensar é, caramba, mas eu vou pedir desconto para a escola, né? Imagina eu tendo uma loja num shopping center, o shopping center está fechado, a circulação acabou, e ainda assim eu estou pagando aluguel para o shopping. É óbvio que vai passar na cabeça de todas as pessoas que eu preciso de um desconto, eu preciso de uma suspensão de pagamento, eu preciso de uma folga, né? De certa forma, essa hipótese de pensamento, ou essas hipóteses, elas são até justas. Contudo, a coisa não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. E muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, né, estão usando dessa desculpa como uma possibilidade de oportunismo. Como uma possibilidade de oportunismo. Hoje, inclusive, na Folha foi publicado um texto do professor Fernando Schiller, que eu gosto muito, e ele falando da época da peste negra, como se escrevia naquela época, que a peste negra ela era a panaceia. Ela era a desculpa para todos os males ou para tudo o que era possível se fazer que não era previsto antes. Então, a gente precisa tomar cuidado para não usar do Covid como uma muleta para descumprir contratos. E essa diferenciação de oportunismo, Ederson, ela é feita e avaliada no caso concreto. O que significa que a gente tem que analisar, de um lado, se esse evento imprevisível ele causou mudança na situação econômica, no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se ele causou mudança no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a hipótese de revisão pode se verificar. Agora, se isso não aconteceu, aí esse contrato não precisa ser revisto, reformado, rescindido, nada disso. Tá certo. Você deu um exemplo aí prático, né? No caso, por exemplo, os filhos estão em casa e as pessoas, na sua, não sei, maioria, não sei que quantidade, né? Mas estão pagando as mensalidades, assim como as faculdades, muitas delas conseguiram migrar para o ensino à distância, mas os alunos também estão ainda pagando as mensalidades. Esses casos, esses dois exemplos, né, de alunos, tanto de crianças que estão em casa, quanto de alunos que foram matriculados na universidade para um curso presencial e agora estão tudo fazendo online. Estes casos são casos que cabem uma revisão por conta da Covid? Então, como eu disse, depende. É lógico que existem pleitos nesse sentido, isso está sendo muito discutido, mas, por exemplo, o custo com energia e água de uma universidade, por exemplo, porque ela não está usando tanta energia, já que a sede está fechada, e nem água, é menos de 1% do custo fixo dela. Né? Então, a gente não está falando de algo que é severamente impactante. É óbvio que tem a ocupação das salas, tem a monstruosidade das salas e tudo mais, e isso acaba sendo dinheiro, mas não impacta necessariamente na mensalidade do aluno. A verdade, Emerson, é que na maior parte dos casos, as instituições educacionais continuam com suas despesas fixas sendo cobradas do mesmo jeito. E tem outros casos em que essas próprias despesas elas já foram previstas para o exercício. Então, já no começo do exercício, eu estabeleci meu cronograma de despesas, pagamentos, o meu budget. Eu não posso falar agora que eu não tenho esse dinheiro. Eu não posso falar agora que eu não tenho esse recurso. Tudo bem, mas eu preciso me preparar porque eu não sei o que vem aí. Essa não é uma hipótese de revisão. A hipótese de revisão é você estar sofrendo agora o problema. Agora o problema se tornou excessivamente oneroso. As escolas em si, eu estou do lado de cá, né, eu posso falar, elas estão fazendo, os professores também, estão fazendo um esforço danado para levar as aulas online em plataformas que sejam plataformas confiáveis, em plataformas que sejam modernas tecnologicamente e que permitam uma interação com o aluno. Então, do lado de cá, existe todo um trabalho de infraestrutura, porque as escolas também foram pegas de surpresa, né, e tiveram que disponibilizar uma estrutura de tecnologia que algumas mais cedo, outras mais tarde, outras ainda nem fizeram, né? Isso também gera custo, e esse custo, por sua vez, não está sendo repassado para o aluno. Então, existe um equilíbrio aí. É óbvio que se eu falo, por exemplo, da escola dos meus filhos, que na escola de crianças você normalmente paga pela comida, paga pelo almoço, paga pela janta, paga pelo lanche, etc. Elas não estão indo, essa despesa é dedutível, porque não está tendo consumo, não está tendo gasto ali, né? A não ser que a escola me prove que, fechei um contrato e esse contrato, na verdade, independe de eu fornecer ou não, né?
Eu consegui um negócio que independe de eu fornecer ou não, é um fixo aqui e eles estão me cobrando do mesmo jeito. Ou seja, eu não posso simplesmente mandar uma carta para o meu fornecedor e dizer, não vou te pagar mais, porque eu não posso em função da Covid. Tá? Eu tenho que mostrar que eu não posso pagar mais. E ainda assim, se o meu fornecedor não topar, eu só vou conseguir deixar de pagar ou pagar menos no judiciário. Se as partes não entrarem em um acordo a respeito dessa revisão, desse desconto, dessa isenção, é o juiz que vai decidir se houve as condições, se foram perfeitas as condições que fariam com que esse pacto fosse revisto. Lembra, o contrato é lei. Então, para desfazer a lei ou para mudar a lei, a própria lei estabelece. Eu preciso de uma decisão judicial. Tá certo. Bom, Marco, não posso deixar de aproveitar do seu tempo para tocar também num tema que eu sei que você gosta. Aliás, você sempre diz que ama muito tudo isso, né? Que é o tema das liberdades públicas, né? E recentemente eu li um texto seu que era sobre a remoção de posts nas redes sociais, se elas violavam ou não a liberdade de expressão. Como eu sei que essa área é uma área que você estuda e está sempre antenado nela, como é que é isso, né? Em tempos de Covid, que está todo mundo conectado nas redes sociais, mandando para lá e para cá posts, recebendo e lendo, aí vem, por exemplo, o Twitter, né? E remove posts de hoje presidente da República, né? Isso é uma violação da liberdade de expressão? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, Emerson, falar sobre liberdade de expressão é sempre uma bola dividida, né? Porque quando você está falando de liberdade de expressão, é sempre em economia como se fosse um mercado de dois lados. Tem sempre quem se manifesta e tem sempre a respeito do que se manifesta ou de quem se manifesta. Então, você nunca consegue ficar muito em cima do muro com relação à liberdade de expressão. Né? E eu, por acaso, isso virou meu tema de predileção, né? Eu gosto muito desse tema, estudo bastante. Foi inclusive que eu fui estudar em Oxford, você mencionou bem minha passagem por lá, no começo da nossa conversa. E também estudo bastante e sou muito interessado na questão de remoção de conteúdo. O que eu posso dizer é o seguinte: as aplicações de internet, as plataformas, as redes sociais que a gente conhece, aí todas elas, né, não preciso nem nominar, elas, evidentemente, o negócio delas é quanto menos conteúdo eu remover, melhor. Né? Por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem logadas na minha plataforma, mais eu consigo monetizar essa plataforma e, afinal de contas, eu me remunero com isso, seja por meio de anúncios, seja por meio de capital aberto em bolsa de valores, enfim. Eu consigo me remunerar por conta do fato de o usuário estar logado. Se o usuário tem sistematicamente seus conteúdos removidos, ele tende a fugir daquela rede social, daquela aplicação de internet. Todavia, um dilema da aplicação de internet é que ela também não quer, trafegando na sua plataforma, discurso tóxico, discurso de ódio, fake news, spam, toda uma inteligência, uma estratégia realizada por tráfego artificial, fraudes no cômputo de likes e compartilhamentos. Todas elas, a internet está muito sujeita a tudo isso. E, obviamente, a rede social, a plataforma, a aplicação, ela não quer isso. Portanto, todas as aplicações têm os seus conhecidos termos de uso e padrões da comunidade ou estratégias para remoção de posts, todas elas. Se você for verificar, por exemplo, você mencionou aí o Twitter tem uma política de remoção que estabelece que em determinadas categorias, em determinados casos, ele vai remover preventivamente. Se o discurso ele for um discurso capaz de incitar o ódio, for um discurso falso, for um discurso capaz de desestabilizar democraticamente, o Twitter vai lá e derruba. Não nos esqueçamos que Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok são mecanismos privados, são empresas. E empresas, elas contratam com o usuário. E o usuário está submetido aos termos do contrato. Portanto, se ele entra na plataforma, ele não pode trafegar um discurso de ódio, sob pena de ter aquele post removido. E não tem problema nenhum com isso. Eu acho muito irônico como as aplicações de internet, elas têm uma vida que não é uma vida muito fácil, né? Porque se elas derrubam conteúdo, elas são acusadas de censura. Se elas deixam conteúdo disponível, elas são acusadas de incitar o discurso de ódio e podem ser responsabilizadas por isso. Então, assim, é um dilema entre a cruz e a caldeirinha. O que eu faço? Portanto, agindo proativamente, principalmente nessa crise de Covid, eu vi com bons olhos
os esforços das aplicações, de dizer, tem muito oportunista agora que está aproveitando essa oportunidade para espalhar spam, fake news, a respeito de Covid, para vender milagre, etc. E tem algumas instituições da nossa democracia também não ajudam, né? Porque elas próprias são propagadoras de desinformação. E aí eles levantaram a mão e falaram assim, calma que eu vou cuidar disso tudo. Né? Então eu vou olhar isso tudo e vou derrubar esses conteúdos quando eu vir que são notadamente falsos ou que criem instabilidade. Né? E aconteceu isso. Aconteceu isso com o presidente da República. E acontecer com o presidente da República é de fato um problema. Por quê? Porque aquilo que foi manifestado pelo presidente da República pode ser uma posição política, ideológica do presidente da República. Contudo, Emerson, o presidente da República, ele não fala como Jair Bolsonaro. Ele fala sempre como presidente da República. Quando você é eleito presidente da República, ou até presidente de uma empresa, eu tenho uma péssima notícia. Você nunca vai tirar o chapéu de presidente da empresa ou de presidente da República enquanto você estiver lá. Portanto, não existe uma vida privada do presidente da empresa, muito menos do presidente da República. Se o presidente da República vai quitanda aqui na frente da minha casa, ele continua sendo presidente da República, ainda que ele esteja em roupa civil, né? Entre aspas. Então, tem que tomar cuidado com o que fala. Não dá para falar demais. Portanto, é muito interessante o jogo que a liberdade de expressão joga no discurso dessas pessoas. Inclusive porque essas pessoas, elas têm um poder de influência enorme. Se existe uma informação que é uma desinformação ali, o desserviço disso é sempre o problema. E aí, Emerson, só para finalizar o pensamento, dos males o menor, né? Mais interessante do que a remoção de conteúdo, que eu não gosto de remoção de conteúdo. Para mim, remoção de conteúdo é algo muito perigoso. Eu acho que é algo que as aplicações têm que fazer com muita cautela, muito cuidado, muito debate. E eu conheço algumas delas que fazem esse processo, sim, com muita cautela, muita discussão, muito debate, porque qualquer remoção, a priori, pode caracterizar uma censura. O remédio contra a desinformação é mais informação, meu amigo. Portanto, ela é mais informação. Eu preciso de mais informação, de preferência, do que remoção de conteúdo. Também, agora só para finalizar mesmo, com relação a mais informação, a gente precisa levar em consideração quem está falando. Porque se quem está falando é muito poderoso, o sujeito que vai rebater não é tão poderoso, ninguém vai ouvir o sujeito que vai rebater. Todo mundo vai ouvir o sujeito poderoso. Então, talvez aí a remoção de conteúdo seja justificada assim. Marco, você falando esta frase, né, da remoção do conteúdo, você também fala muito do tema o direito ao esquecimento na internet, né? E eu me lembro agora de uma frase conhecidíssima, né, que posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Que você me ensinou que não foi Voltaire, embora eu já tenha visto em muitos lugares, eu mesmo já disse isso várias vezes, atribuí a Voltaire, parece que estamos diante de uma fake news aí, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Emerson. No meu segundo livro, né, eu publiquei um livro sobre liberdade de expressão na publicidade, que foi fruto do meu pós-doutoramento. O senhor, inclusive, se fez presente, né, no lançamento, foi entusiasta e tudo mais, tem um exemplar, a gente fez um debate ali na Rádio Trianon a respeito do livro que o senhor me convidou e eu aprecio muito. No meu livro está explicado isso, inclusive, né? Essa frase, que é uma das frases belíssimas, né, a respeito da liberdade de expressão, porque o grande problema da liberdade de expressão, Emerson, é aquilo que a palavra não tem volta, né? Então, eu gosto de dizer duas coisas a respeito disso, né? Aquele velho dito que tem 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. E gosto muito de contar a fábula do campanário, que eu já devo ter contado para vocês, mas o ouvinte pode conhecer ou pode não conhecer, então eu vou contar. Existia, de acordo com a fábula, numa cidade pequena, uma viúva. E essa viúva precisava da intercessão do padre porque ela tinha um pedido muito especial para Deus. E ela foi até a igreja e falou: padre, tudo bem, senhora, como vai? Tudo bem. Sei que o senhor tem uma conexão especial aí com Deus, afinal de contas o senhor conversa com ele todo dia, ora bastante. Ele deve ouvir o senhor mais do que a mim, né? Pois não, filho, então eu posso ser útil. Não, é lógico. Ele falou: não, ele ama todos igualmente, tudo mais, mas em que eu posso ser útil, né? Ele falou: padre, eu preciso da sua intercessão porque eu tenho um pedido muito especial. Ele falou: é mesmo?
Ela falou, tenho sim, é só o senhor que pode me ajudar, né, intercedendo junto ao senhor e tal. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer 2 pedidos, e aí eu posso fazer uma oração fazendo esse pedido para Deus. Ela falou, e já ficou ressabiada, falou, pô, o que será, né? Então pode fazer os 2 pedidos. Ele falou, tá vendo aquele saco ali no canto? Tinha um saco no canto, pega ele. Ela foi lá, pegou e o saco era leve. Ela olhou dentro e o saco tinha penas de ganso, né? Era um saco de penas de ganso. Ele falou, pega esse saco. O meu primeiro pedido você vai pegar esse saco, vai subir comigo até o topo do campanário. Aí, ela subiu com o padre e falou assim, pois agora você vai completar o primeiro pedido, que você vai jogar todo o conteúdo desse saco para fora. E ela olhou e falou, meu Deus, na chupeta, né? Eu vou virar isso aqui e essas duas vão voar todas, né? E aí soltou. Aí ela virou, abriu o saco, cada uma das penas foi para um canto. Daí ela virou para ele e falou assim, pois não, padre, e o segundo pedido? Aí ele falou, agora você vai pegar cada uma dessas penas e vai colocar de volta no saco. Então, a palavra é isso, Emerson. Quando você fala, cara, não tem volta. Você pode até ter resposta. Alguém pode te contradizer, pode discordar de você. E você pode até ter indenização no abuso da palavra. Mas ela não tem volta. Então, uma das principais questões a respeito da liberdade de expressão é o desacordo. Disagreement é o desacordo. E nós costumamos ser mais ou menos tolerantes ao que pensam divergentemente da gente. Então, eu posso levar isso numa escala de uma discussão saudável, ou eu posso levar isso numa escala de uma discussão doentia, patológica. Eu odeio fulano que pensa assim. A gente viu isso acontecer, meu camarada, nas redes sociais, com a chamada, entre aspas, polarização. Amigos de muito tempo, os caras se bloqueavam, porque um era pró-partido, o outro era contra-partido, e começavam as discussões infindáveis em redes sociais, até que os caras se bloqueavam, e um queria olhar para a cara do outro, né? E nessa frase, que é atribuída a Voltaire, e na verdade é da discípula do Voltaire, Evelyn Beatrice Hall, posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las, é uma frase de um desprendimento tamanho que a pessoa vira e fala, você pode estar falando a maior asneira para mim, mas eu vou te defender, eu vou defender o direito de você falar, né? E se levada no limite, ela permite que até as principais questões que ninguém gosta, né, sejam tratadas. E a sociedade de hoje é uma sociedade em que não existe tema mais ou menos, né? A gente está permeado por temas sensíveis. Gênero, raça, internet, discurso, presidência, ideologia A, ideologia B, ideologia C, pandemia. Então não tem tarefa fácil para a gente em termos de liberdade de expressão. Portanto, o que a gente precisa ter na cabeça, e essa frase da Evelyn Beatrice Hall, ela é muito feliz nesse sentido, é que se eu não defendo hoje o direito do meu opositor de se expressar e de falar, amanhã o meu direito de fazer o mesmo, eu não vou poder defender também. Tem um poema chamado No Caminho com Mayakovsky. Ele é um poema de um escritor chamado Eduardo Alves da Costa. Belíssimo. Ele está no prefácio desse meu livro também. Ele é mais ou menos assim, Emerson. No começo, eles vêm à noite e roubam uma flor do nosso jardim. E nós não dizemos nada. No dia seguinte, eles vêm à noite e arrancam a garganta do nosso cão. E nós não falamos nada. No terceiro dia, eles já não se escondem. Vêm durante o dia, arrancam a nossa garganta e aí já não podemos falar nada. Então, a questão para a liberdade de expressão é essa mesma, né? Você não pode deixar de ser vigilante um segundo sequer. Porque se você der moleza, os sensores vão entrando, e amanhã você já não tem garganta para falar nada. Ou seja, é preciso vigiar. Exato. É isso mesmo. Marco Antônio Sabino, já caminhando aqui para o nosso final, nós falamos sobre contratos, né? E nós falamos agora sobre liberdade de expressão. Contratos podem ser rompidos, quebrados. Aliás, já dizia o belo poeta, né, que dizia que contratos são como corações, são feitos para serem quebrados, né? Isso é um bom tema para advogados, né? Bom, falamos sobre contratos e falamos sobre liberdade de expressão. Qual a similaridade neste momento? Posso falar o que quiser e serei responsabilizado ou não?
posso não cumprir o meu contrato e serei responsabilizado ou não. Há semelhanças nesses dois temas? Se você unir os dois temas, do ponto de vista da responsabilidade, sem dúvida nenhuma. A gente vive num mundo de responsabilidades, né? Tudo que a gente faz não passa impune. Essa responsabilidade é uma responsabilidade, a que eu estou falando é a responsabilidade jurídica. Essa responsabilidade jurídica, ela faz com que tanto a quebra do meu contrato gere uma indenização, quanto o abuso do meu direito de liberdade de expressão também gera uma indenização. Além disso, né, lembre-se, nós falamos aqui de uma questão dos provedores de conteúdo, das aplicações, né, das redes sociais, e eu disse que existiam contratos também, os padrões da comunidade, as políticas de remoção, em que o usuário está sujeito a esses contratos, porque são corporações do outro lado. E esses contratos também têm que ser cumpridos. Então, dependendo do que o sujeito postar na rede social, ele não vai poder alegar depois que foi censura, porque ele estava no contrato e ele não observou, né? Então, existem similaridades, sim, sobre esses dois aspectos, meu amigo. Eu acho que dá para a gente falar disso. Muito bem. Esta frase eu tirei do filme Fome de Poder, aquele que conta a história da rede de fast food americana, né? Quando ele rompe lá o contrato e diz, né? Contracts are like hearts. They are made to be broken, né? Contratos são como corações, são feitos para serem quebrados. Não que eu concorde com isso, mas atribuindo a frase de Evelyn Beatrice Hall, né? Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Marco Antônio Sabino, já agradecendo a sua presença, que mensagem final você daria a quem está nos ouvindo ou nos assistindo neste podcast para superação, aprendizado, tirar alguma coisa positiva deste momento em que a humanidade vive reclusa, isolada socialmente, uns dos outros? Emerson, a mensagem que eu deixo, e a gente está gravando esse podcast, né, na véspera da Páscoa, a mensagem que eu deixo, que eu tenho falado para todo mundo com quem eu tenho interagido, que independentemente da sua fé, independentemente da sua crença, nós precisamos ter noção que esse tempo é um tempo muito especial, porque é um tempo muito antigo, é um tempo de bastante energia. Muita gente se congrega e se reúne em torno de bons sentimentos ao redor da Páscoa. Então, que a gente use esse tempo de reflexão, de calma, que nós estamos dentro das nossas residências, com tranquilidade, para que a gente reflita sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel na vida, o nosso papel com as pessoas que a gente ama, e efetivamente o que nós estamos fazendo aqui, que podemos fazer melhor, né? Com relação à frase Fome de Poder, que é um filme belíssimo, que você usou bastante oportunamente, questão de, nessas reflexões, a gente também tirar algumas lições sobre algumas atitudes que a gente toma, né? Por exemplo, uma coisa que é muito simples de dizer, mas muito difícil de fazer, vamos começar a falar só a verdade. Vamos adotar a mentira como algo que não sai da nossa boca e não é manifestado. Vamos ter apego à palavra empenhada. Quando a gente fala que vai fazer uma coisa, a gente faz, né? Coisas que são simples e que todo mundo sabe que devia fazer e não fazem, seria muito interessante se todos nós começássemos a fazer. Então, em vez de você ficar desesperado nesse tempo isolado, aproveita para poder refletir. Porque um tempo como esse, dificilmente a gente vai voltar a ter. Tá certo. Então, aproveite para empenhar a sua palavra. Afinal de contas, a palavra dita não volta, assim como a flecha e a oportunidade perdida. Nos trouxe hoje aqui o filósofo Marco Antônio Sabino e sua calopsita Titi ao fundo, que ilumina esta visão. Bom, Marco, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no podcast ANEFAC. Apareça mais vezes aqui na ANEFAC, a gente pode falar de muitos temas e você, claro, tem todo o espaço garantido aqui conosco na associação. Muito obrigado pela sua presença, prazer falar contigo, viu? Emerson, o prazer é todo meu, não apenas porque a gente está falando da ANEFAC, que é uma instituição muito séria, que tem um papel social bastante importante com relação à formação e ao mercado dos executivos de finanças, que são tão relevantes aí para a nossa economia. Quer dizer, em especial, que é um prazer em dobro, porque eu estou conversando com um amigo, esse é um bate-papo, né? E te agradecer por conduzir tão bem esses diálogos e dizer que eu estou completamente à disposição, sempre empolgado, entusiasmado,
sempre querendo falar e também ouvir. Portanto, perdoem-me aí os erros e desacertos, mas eu procuro fazer o melhor e que a NEFAC você contem comigo sempre, tá bom, amigo? Muito obrigado para todos que estão ouvindo. Eu estou completamente à disposição. Vocês acham nas redes sociais, vocês acham também meu nome aí na internet facilmente, querendo entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, Marco. Esse foi Marco Antônio Sabino. Você o encontra aí nas redes sociais, como ele disse, exatamente com este nome, né? Sócio do Mainiche Vasconcelos, professor da FIA, IBMEC e outras instituições. E nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não deixa de curtir a ANEFAC nas redes sociais e nos seguir lá. Também visitar o site anefac.org, onde você vai ver a nossa grade de eventos e participar da gente com vários conteúdos. Temos textos, vídeos, enfim, temos material vasto na nossa rede. Eu sou Emerson Dias, vou ficando por aqui. Aproveito para desejar a todos vocês uma excelente Páscoa com muitas reflexões. Se tiver ovinhos de chocolate também, por que não, né? Afinal de contas, um docinho sempre vai bem na nossa vida. Não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos, familiares e colegas de trabalho, assim como o Schopenhauer está latindo aqui e atrapalhando a nossa conversa, né? Ele quer se manifestar. É um cãozinho muito dócil, o Schopenhauer. Bom, eu fico por aqui e falo com vocês no próximo episódio. Até a próxima. Schopenhauer, por favor, se comporte. Tchau.